medida o resultado da comissão vai influenciar o plenário? Tem muita gente que diz que a comissão não é representativa do plenário porque ela foi montada com um viés pró-governo. Isso significa que o plenário em si teria uma tendência maior para o impeachment. Você concorda com isso? Sim, né, em tese. Né, ninguém tem bola de cristal, é muito difícil. Eu vejo muitas previsões sendo feitas para votação de domingo, sábado, domingo. A gente só sabe que vai ser um resultado apertado. Né? Há hoje uma faixa de 100 deputados ainda que não abriram voto ou estão indecisos. Né? Eu acho que é mais para não terem aberto o voto do que indecisão propriamente dita. Né? Acho que existe um processo chamado rally do final. Quer dizer, acho que muitos deputados eles esperam até a última hora para analisarem a tendência. Né? Não deveria ser assim numa democracia, mas né? De fato é. Né? E sempre foi assim na política. Né? Então acho que essa é a margem de decisão. Acho que a comissão foi montada com outros critérios de liderança, de indicação, etc. Não refletem o resultado de plenário. Né? O resultado de plenário ele ainda é muito indefinido. Como é que você vê o governo entrando nessa última semana? Eu acho que o governo entra com muita dificuldade. Né? Acho que começou, vamos passar uns dias antes, né? A delação da Andrade Gutierrez, péssima para o governo. Né? Aí você teve depois a decisão do Supremo, quer dizer, de novo, né, chancelou o veto à posse do Lula no Ministério. Eu acho que depois teve acho que esta cena que foi criada pelo ex-presidente Lula de criar um escritório paralelo, uma espécie de ministério da Casa Civil paralelo num hotel em Brasília, que acho que isso não foi bem. Né? Acho que teve um dado positivo para o governo, que foi a pesquisa da Datafolha, né? Que mostrou que o governo tem base social, quer dizer, o ex-presidente Lula ainda mantém boa parte da sua popularidade, acho que isso foi ruim para a oposição. Né? Eu acho que a presidente Dilma não vem agindo bem, ela vem botando lenha na fogueira, ela vem com um discurso muito agressivo, usando o Palácio do Planalto para comícios quase que diários, quer dizer, ela perde a condição de magistrada, ela devia ter se protegido. Acho que um dado relativamente ruim para a oposição foi a revelação deste áudio, né, do vice-presidente Michel Temer. Se foi ou não uma estratégia, a gente nunca talvez vai saber bem, talvez muito no futuro. Mas que não pegou bem, quer dizer, passa uma ideia de assodamento da oposição em busca do impeachment. Do ponto de vista da oposição, quais são as principais vantagens que ela tem essa semana e quais são as adversidades? Olha, eu diria, brincando um pouco, quer dizer, para boa parte da base indecisa, é saber quem tem fundos no cheque, né? Quer dizer, quem pode honrar a promessa ou as negociações, etc., a perspectiva de poder que se tem pela frente. Né? Quer dizer, o governo tem a caneta hoje. Né? Agora, as condições em que o debate político está se dando, quer dizer, hoje, por exemplo, nós tivemos, aliás, nessa semana, né, foi nesta terça-feira, né, nós tivemos um discurso muito agressivo da presidente, com críticas muito fortes a seu vice-presidente. Você imagina numa hipótese do governo ganhar o jogo no domingo, quais são as condições de governabilidade, né, da presidente Dilma? Quer dizer, um governo inteiramente esfacelado. Acho que o governo tem que se preocupar um pouco do dia depois, né, o day after. Quais são as condições de governabilidade de um governo que fizer lá 175 votos ou 180 votos por uma margem muito pequena, né, sobreviver a esse processo, com um outro processo de impeachment chegando, né, provocado pela OAB. Então, assim, acho que o Congresso está olhando isso, os deputados observam esse quadro e as condições de governabilidade, caso o governo ganhe, são cada vez mais discutíveis, frágeis. Né? Eu vejo claramente nesse momento a oposição, vamos dizer assim, com mais capacidade política, até porque a perspectiva de você sair de um processo com 350 deputados na base, né, podendo inclusive quando você tem emenda constitucional 380 de exigência para uma aprovação, quer dizer, a possibilidade de fazer reformas, etc. Quer dizer, eu acho que a oposição entra nessa semana um pouco melhor. É possível que o PMDB do Temer esteja prometendo alguma coisa que ele também não possa entregar na medida em que você vai precisar fazer ajustes muito fortes na economia, você vai precisar ter medidas impopulares para poder fazer com que o país volte a crescer, e se você estiver do lado de um governo desse, ainda que diga que é salvação nacional, você pode ser penalizado lá em 2018? Eu não acredito que o governo Temer seja um governo necessariamente impopular. Né? Primeiro que, caso haja um processo de impeachment, o país vai
passar por um choque de credibilidade. Você vai ter por exemplo, você vai ter um rally muito importante na Bolsa de Valores, você vai ter uma outra percepção internacional sobre investimentos no Brasil. Quer dizer, se o governo já anuncia uma equipe econômica muito mais, entre aspas, mainstream, mais ortodoxa, né? Se fala em Armínio Fraga, se fala em Henrique Meirelles, quer dizer, é uma mudança muito significativa de orientação econômica. Isso vai dar um choque de credibilidade para o governo, né? Quer dizer, vai acontecer um pouco o que aconteceu na Argentina, quer dizer, um retorno de investimentos, ou pelo menos dessa perspectiva mais positiva em relação ao país, né? Isso acaba pesando mais para a economia, para fazer a roda da economia girar, do que problema de contas públicas. Obviamente você vai ter um choque de corte de gastos mais agressivo. Agora, não vai ter corte de programas sociais, já foi, inclusive, no áudio esse que vazou, o vice-presidente deixou isso muito claro, né? Então, eu não vejo esse problema. Eu acho que, e mais, você vai ter uma condição de uma base com 350 deputados de aprovar, por exemplo, uma reforma da Previdência. O governo já sinalizou que pode judicializar a questão apelando para o Supremo. Como é que você vê essa questão? Quão grave pode ser uma crise gerada por essa judicialização? O que se pode esperar de, eventualmente, uma decisão desfavorável do Supremo, ainda que provocada pelo governo? Bom, eu acho que o governo tentará judicializar se, na análise dos próximos dias, talvez de hoje, amanhã, etc., houver a conclusão de que o governo não tem os 172 votos na Câmara, né? Se o governo chegar a uma conclusão de que, com certeza, tem base suficiente para barrar o processo de impeachment, não haveria sentido judicialização, seria um tiro no pé, né? Agora, o governo tem uma área jurídica muito forte. Hoje a AGU, a Advocacia Geral da União, trabalha como uma advocacia política, né? Um ex-ministro Cardoso já deve ter isso muito pronto, né? Você tem duas maneiras de judicializar. Uma é alegar problemas de ordem processual, a garantia de defesa, itens que foram discutidos que não estavam na peça de acusação, uma série de questões. Irregularidade no rito, aquela coisa toda. Exatamente, o problema exatamente do fazer domingo a votação, da ordem de votação, uma série de questõezinhas muito pequenas que podem dar espaço para um recurso, né? E que poderiam ser aceitas liminarmente por um ministro do Supremo. Dificilmente, eu acho que no colegiado seriam aceitas, né? Agora, há outra questão, outra esfera de judicialização, que é uma possível ideia do governo discutir o mérito do crime de responsabilidade, né? Que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, da admissibilidade na Câmara e do julgamento no Senado, né? Isto, na minha visão, configuraria uma crise grave caso houvesse essa confusão de poderes, essa intromissão explícita, né, do Judiciário, do Supremo Tribunal, numa atribuição que é exclusiva do Congresso Nacional. Não acredito que isso ocorra, né? Este é um cenário que deve ser repudiado pelo país, esta hipótese de uma intromissão, né, de um poder sobre o outro. Eu não acredito que isso aconteça. Na prática, você teria um governo sub júdice, é isso? Eu diria, as instituições da República estariam sob júdice. Acho que o princípio constitucional da separação, da autonomia, da independência dos poderes teria sido agredido gravemente. Não acho que isto irá acontecer. Acho que o governo pode tentar fazer isso, né? Não acho que isto irá acontecer. Mas você diz, pode tentar, mas isso não vai acontecer porque ele vai sentir que as condições políticas não estão dadas ou porque o Supremo daria algum sinal de que não estaria disposto a se pronunciar sobre isso? O Supremo vem dando sinais nos últimos, vamos botar meses, né, de que é sim, eu digo, uma corte ativista do ponto de vista jurídico, né, e muito dividida, né, e muito dada a ações singulares, né, decisões monocráticas por parte dos ministros, né. Então houve uma interferência na montagem da comissão, na definição da atribuição do Senado, na definição do voto aberto, na própria definição do rito, quando o Supremo vetou que o presidente da Câmara pudesse recorrer ao plenário para admissão ou não de um pedido de impeachment. Então, o Supremo tem sido ativista, né? Isto dá, digamos assim, cria o espaço para um recurso, para a judicialização, né? Agora, e é natural que o governo tente fazer isso se perceber que perdeu o jogo. É natural. Isso faz parte, digamos assim, do jogo político, né? O que não é natural, o que não seria aceitável, é que o Supremo intervenha ou venha a intervir, hipoteticamente, em matérias que são prerrogativas exclusivas da Câmara
e depois do Senado. Você já disse que o maior problema e o que mais te preocupa, na verdade, não é nem essa semana pré-votação na Câmara, mas é a semana seguinte, se eventualmente o processo de impeachment for aprovado. Você já disse que a gente corre o risco de viver um limbo político, porque você teria a Dilma de um lado, já com o pé para fora do governo, e o Temer sem poder governar efetivamente, à espera de uma decisão do Senado. Quão grave, como é que você vê esse pós-dia 17? Esse foi essa instabilidade de uma eventual votação do impeachment na semana seguinte, ou nos 10, 15 dias seguintes, já dá um resultado de uma decisão do Supremo, né, que, a partir de uma interpretação da Constituição, determinou que o Senado, né, admita novamente ou não o processo. Né, isso a oposição precisa de 41 votos no Senado. Em tese, 41 votos é um número relativamente baixo, né? Dificilmente a oposição não terá 41 votos no Senado. Mas, de qualquer maneira, você tem aí, no mínimo uma semana, um pouco mais, de profunda instabilidade. Você vai ter uma presidente no Palácio do Planalto, né? E um presidente virtual à espera de uma decisão e da homologação dessa decisão, a publicação de diário oficial dessa decisão no Senado. Né? Primeiro uma observação, era uma instabilidade que o país não precisava. Né? Quer dizer, na minha opinião, o Senado, o Supremo aí fez uma interpretação, no mínimo, muito discutível. Mas não me cabe aqui fazer essa discussão. Né? Acho que o país vai precisar de maturidade. Né? Os partidos, o governo, a presidente Dilma. A presidente Dilma não vem apresentando propriamente um comportamento moderado. Né? Eu espero que ela reassuma a condição de chefe de Estado, né, de magistrado, e entenda que esse é um processo democrático, constitucional, um rito definido pelo Supremo, né, com amplas garantias, que o país possa atravessar. Agora, o mercado se prepare, viveremos uma gangorra e veremos tempos de profunda instabilidade necessariamente nos próximos 15 dias. Última pergunta, e o Lula nisso tudo? Ele ainda tem influência? Ele realmente perdeu o toque de Midas dele? Eu acho que o Lula teve um abalo no seu prestígio, né, na sua imagem como líder muito forte com a revelação dos grampos, né, onde ele tenta interferir na Receita Federal, pede um favor tenta pedir um favor à ministra do Supremo, tenta pedir um favor ao Procurador-Geral de Justiça. Quer dizer, tudo isso aí colocou, digamos, uma sombra sobre a imagem pública do ex-presidente Lula. Né? E essa tentativa de assumir um ministério, ser vetado por desvio de finalidade, na expressão usada pelo Procurador-Geral de Justiça, Rodrigo Janot, tudo isso é ruim para a sua imagem. Eu acho que, na minha visão, assim, olhando do ponto de vista histórico, é um erro, né, de um presidente que saiu com mais de 80% de aprovação depois de 8 anos, né, no governo. Acho que o presidente Lula fez tudo errado. Né? Ele não entendeu que, numa grande democracia como a brasileira, ser um ex-presidente da República também é uma atribuição para o país. Né? Quer dizer, ele não quis assumir essa função. Acho que o presidente Lula, se o governo conseguir ganhar, terá ganhado a partir de instrumentos assim pouco republicanos, né? Essa barganha, essa negociação, né? Mas terá um crédito, pelo menos de curto prazo, né, para a sobrevivência do seu governo. Agora, eu acho que chega com uma imagem com mais de 50% de rejeição em todas as pesquisas, uma dificuldade muito grande para uma eventual candidatura em 2018.